Como é que faz para ajudar o trabalho numa horta comunitária? É disso que a gente vai falar agora. Eu estou aqui na Horta das Corujas, na Vila Madalena, em São Paulo, e tem muita gente que quer ajudar, quer ajudar, quer ajudar. Primeira coisa que eu falo, calma, respira. Uma horta parece uma cozinha. Uma horta da casa da gente é como se fosse a cozinha de casa. E uma horta comunitária é como se fosse a cozinha de um restaurante. Então imagina que você está chegando na cozinha de um restaurante, você fala: oi gente, eu vim ajudar, só que eu nunca fritei um ovo, eu não sei onde estão as panelas, eu não sei que receitas vocês fazem aqui. Então é assim, no primeiro dia você provavelmente não vai ajudar muito. No segundo dia, provavelmente você não vai ajudar muito. No terceiro dia que você vai, também. Eu acho que você começa a entender como é que funcionam as coisas e ajudar mesmo depois de 5, 6 vezes que você foi numa horta. Então, muita calma, não precisa ter ansiedade. Quando você está chegando numa horta, tenta observar principalmente o que as pessoas mais experientes estão fazendo, vai entendendo, porque assim, perguntar demais, às vezes você atrapalha, porque não é perguntando que a gente aprende e a pessoa que está ali trabalhando, ela vai ter que parar tudo para ficar te explicando. E é muita informação, você não vai conseguir decorar, né? Então, o trabalho numa horta, eu comentei que é que nem trabalhar numa cozinha, mas é que nem uma prática de um esporte, por exemplo. A gente não aprende a nadar perguntando como é que nada. E não aprende a jogar futebol perguntando qual a diferença entre o escanteio, o impedimento, etc. É praticando e é começando a praticar dos fundamentos mais simples, das coisas mais simples, né? Então, assim, muita calma. Se você pretende ir naquela horta só uma vez na sua vida, talvez seja melhor só passear, né? Porque você fica lá, eu mesma, quando vou em horta de outras pessoas, eu não sei o que fazer, né? Então eu fico ali quieta, se alguém te pedir para fazer alguma coisa, você faz, mas não se sinta constrangido de achar que não está ajudando, fazendo uma coisa muito grande, porque é assim mesmo. Às vezes, assim, já aconteceu aqui na Horta das Corujas várias vezes, a pessoa arranca uma planta que não podia arrancar, né? Ou ela faz uma intervenção que atrapalha. Então, a recomendação é essa. Outra coisa, leve ferramentas, porque às vezes a pessoa fala assim, vim ajudar, mas eu não tenho ferramenta. Então você vai tirar a ferramenta da mão de alguém que está trabalhando e você não sabe trabalhar, então é bem complicado. Então, para começar, eu recomendo, ó, com essas duas coisas aqui, que é a tesourinha de poda, isso aqui chama arrancador de inso, tá? Que é esse instrumentinho aqui que parece uma chave de fenda, bem baratinho, e se você não tem, uma chave de fenda às vezes resolve, né? Para que serve isso? Isso aqui é para tirar as plantas invasoras pela raiz e isso aqui é para podar. Sei lá, 80% do tempo que eu estou trabalhando na horta, eu estou trabalhando com essas duas ferramentinhas aqui muito simples, né? E às vezes, quando tem que fazer uma movimentação maior, aí pega enxada, chibanca, enxadão, pá, etc. Então, assim, aqui na Horta das Corujas, qual é o trabalho principal? Agora a gente está na época seca, só que aí tem uma outra coisa, a gente tem uma quantidade de água limitada na horta e existem plantas que precisam mais de água do que outras plantas. Chega num momento da estiagem em que a gente tem muito pouquinha água. Então, se você não conhece, estou falando de uma realidade aqui da Horta das Corujas, né? Se você não conhece o espaço, às vezes até na hora de regar, você pode estar atrapalhando, que é regar uma planta que não precisa ser regada e tirando a água das plantas que precisam ser regadas. Aí dá aquela ansiedade, mas como eu descobrirei quais plantas? Pois é,
O verdadeiro trabalho da horta, eu sempre digo, é ficar íntimo das plantas. Porque quem ensina a gente o que precisa ser feito são as fofinhas. Elas são as verdadeiras professoras. E aí a gente numa horta precisa beneficiar, não existe planta malvada, não existe planta daninha, isso não existe, né? Não existe praga, não existe nada disso. O que existe são plantas que são invasoras por serem muito adaptadas àquele ambiente, aquelas condições de luz, de água, etc. Né? E muitas dessas plantas não são comestíveis. Se a gente está numa horta, a gente precisa privilegiar as plantas comestíveis. Esse canteiro aqui tem um exemplo, tá? Agora, isso que eu estou falando para vocês já é a lição número 8, né? Porque assim, realmente é muito confuso quando a gente chega numa horta e não tem muita familiaridade com as plantas, né? É muito confuso ver todas misturadas e você corre o risco de estar retirando uma planta alimentícia não convencional, uma planta rara, como muitas vezes já aconteceu aqui. Mas eu vou dar um exemplinho, nova etapa, tá? Etapa avançada, do que seria a manutenção de um canteiro. Não existe planta daninha, não existe praga, não existe planta malvada, nada disso. Todos os tipos de plantas são plantas. Só que numa horta a gente precisa privilegiar as plantas alimentícias. E muitas dessas plantas que se espalham muito, porque elas são muito adaptadas às condições de luz, temperatura, solo, etc., não são comestíveis. Então o pessoal acha que a gente é muito fofinho e bonitinho, mas na verdade para cada planta que a gente coloca no solo, a gente arranca umas 20, né? Então, assim, já entendemos que é para ir com calma, ir observando, não se preocupar de no primeira aparição numa horta querer fazer e acontecer, mas agora eu vou mostrar um pouquinho lá avançado, a hora que você já está um pouco mais íntimo do espaço, o que acontece? Então eu estou aqui do lado de um canteiro que está precisando de um trato. Como eu sei que isso aqui é um canteiro? Porque eu conheço o espaço, né? Muitas vezes a pessoa, tá vendo? Olha, que eu vou arrancar aqui e eu vou ver a delimitação do canteiro. Vamos tirando essas que estão querendo invadir. E o que eu encontrei aqui, ó, peixinho da horta. Peixinho da horta, que é uma punk linda e maravilhosa. E ela tá aqui toda ressecada, ó, já tá com as raízes para fora da terra. Nós vamos dar uma força para ela, tirar quem está querendo ocupar o espaço dela. Isso aqui, não se preocupe em guardar o nome, que você não vai lembrar mais. É dinheiro em penca e trapoeraba, que são plantas que se alastram muito. Essa aqui é a trapoeraba, que ela inclusive é comestível. Tem gente que coloca no suco verde, eu nunca experimentei, mas ela está em quantidade muito grande aqui. Estamos aqui cuidando de uns 40 centímetros de canteiro. Olha lá, ela vai fazendo uma teia. E essa aqui, ó, é o dinheirinho em penca. Se deixa, essas duas plantas, elas fazem uma teia assim por baixo, que as outras não conseguem acessar a terra. Isso aqui é uma bertalha, mas também é meio invasora. E ó o que eu encontrei aqui, manivas de mandioca, que alguém cortou e deixou aqui, vou colocar dentro. O capim, ele tem uma característica que é um tipo de fotossíntese que é mais eficiente. Então, na presença de luz, o capim vai dominando, né? Então, a gente tem que defender nossos canteiros. Se as pessoas comessem capim, o problema da fome no mundo não existia, mas a gente não tem essa capacidade. Qual é o meu objetivo nessa manutenção? Favorecer o peixinho e replantar a mandioca. Olha o que eu encontrei aqui, um inhame que também vou replantar. Isso aqui era um almeirão selvagem,
Isso aqui já vai virar cobertura de solo, porque a trapoeraba, o dinheirinho em penca e outras dessas que eu arranquei, se deixa no solo, eles se replantam. Essa aqui não. Eu vou guardar ela aqui no canto e daqui a pouco eu vou colocar por cima. Eu trouxe um pouquinho de terra. Ó, casquinha de árvore, vou guardando essa matéria seca. Eu podia ir lá embaixo buscar cobertura de solo, mas dá para usar essa daqui mesmo. Dinheiro em penca vai lá para a composteira, por isso que aquela composteira está giganta. Nesse 1 metro quadrado aqui dá para passar a tarde inteira, né? Esse peixinho aqui tá caindo para fora. Eu vou reposicionar ele. Vem cá, querido. Peguei com a raiz. Vou colocar aqui para cima. Você também. Usar isso aqui para tampar aqui a saída. Isso aqui, ó, é bom para não perder ferramenta, viu? Pôr uma fitinha. Olha, o que estava aqui, uma capuchinha que estava fraquinha, quase morrendo. Dá uma força para ela. Quando a gente está mexendo em canteiro, a gente sempre pensa, o que vai acontecer aqui se der uma chuvona? E tenta segurar o solo, fazendo assim contenção, para que a água não leve embora o solo. Aqui, ó, terra. Isso aqui é um shiso, que já está seco. Então, eu vou picar. E ele vai virar cobertura de solo também. Folha seca. Estamos na época da colheita da cúrcuma. Isso aqui tudo folha de cúrcuma. Então a gente vai manejando as próprias plantas que estão no lugar, né? Margaridão é uma planta que é boa para ter em horta, mais pela biomassa dela mesmo. Para fazer cobertura de solo. Fica com essa cara um pouco bagunçada, aí que está, né, a agroecologia, a gente vai aprendendo a ter outro olhar estético. Mas com o tempo tudo isso vai secar. E as plantinhas que a gente quer que vivam como o peixinho, vão ficar mais felizes. Muito bom! Agora só falta regar e levar tudo isso aqui para a composteira. O que a gente fez aqui foi a manutençãozinha básica de um pedaço de um canteiro. Demos uma força para um peixinho que estava lá, morrendo sufocado por outras plantas, replantamos inhame, colocamos a maniva de mandioca, cobertura de solo, agora só falta levar embora, demos uma força também para a capuchinha que está aqui, bonitinha, agora só falta levar embora o que foi podado lá para a composteira e colocar água, é isso aí. Então, esse foi o vídeo de como ajudar numa horta comunitária. Relembrando, muita calma, não é no primeiro dia. São as plantas que vão ensinar você a partir do momento em que você vai fazendo interação, observando. Perguntar muito não ajuda, observar ajuda muito mais. E eu fiz uma demonstraçãozinha de manutenção de canteiro, retirada de plantas invasoras. Tem outros vídeos no canal sobre como cuidar de horta em casa, outros vídeos sobre a horta das corujas
E é isso aí, vamos deixar o mundo mais comestível, mais verde, mais biodiverso. Até mais!